queria ajudar, mas nem dá pra passar aqui. Tá. Aí, ó. Vamos ver o que dá pra ajudar aqui. Ixi. Tem que tirar seja bastante hoje. É aí, pessoal. Então tá, vamos lá. Há praticamente um consenso de que o Fedro é o mais bonito dos diálogos de Platão, sob o ponto de vista literário mesmo, né? Então, é claro que isso depende muito do gosto de cada um, né? Mas vocês perceberão, apesar de ser um texto filosófico, foi um dos textos mais fáceis de resumir, porque ele funciona, ele é estruturado como se fosse uma sinfonia, assim, em quatro grandes movimentos. É uma beleza inexcedível, assim, incomparável, de clareza, há uma argumentação límpida e extraordinária. Então, esse texto aqui é, sobretudo, uma joia literária. E eu queria lembrá-los, né, que não é possível reproduzir, mesmo que eu fosse um escritor com competência, no sentido ficcional, não dá para traduzir no resumo a todas as nuances e belezas do original. Então eu queria muito insistir que vocês lessem o texto original, porque é imperdível essa história. Então, é uma história contada assim como se fosse uma narrativa, um conto, né? Parece um conto, né? Se fosse aqui chamar isso, se fosse tirar o diálogo e transformar em texto corrido, seria aquilo que se chama em teoria literária de conto. Né? Mais ou menos assim. É claro que não é uma obra inventada, não é alguma coisa que lida com o mundo ficcional, mas é uma coisa que envolve aí uma necessária compreensão de uma ideia, ou seja, é uma obra ensaística. No fundo, quer-se aqui convencer você de alguma coisa. Então, vamos lá então, todos receberam? Quer começar, por favor? Sócrates e Fedro, um jovem ateniense, encontram-se numa rua de Atenas. Fedro conta ao filósofo estar vindo da casa de seu mestre Lísias, onde ouvira um belo discurso. Lísias é aquele retórico, né? Se você olhar lá embaixo, na nota lá embaixo, pode olhar já, a nota já pode ser lida. Lísias, um dos 3 filhos de Céfalo, era o mais famoso logógrafo, mestre da retórica de Atenas, e havia ficado famoso pela defesa sobre o crime de Eratóstenes, em que defende uma uxoricida, alegando que matara a mulher obrigado pelas leis de Atenas. Tem hoje um tal aí na televisão, tem um seriado de um advogado que é a mesma coisa que esse livro aqui. Diz que o negócio é ganhar, a verdade é com Deus. O negócio é ganhar a causa. Então, esse Lísias aqui era um desses sujeitos que salvam qualquer um, que tem uma habilidade de usar a retórica como uma maneira de desafiar a humanidade. O nome desse negócio é erística. Tá? O nome grego para essa capacidade de desafiar os outros chama-se erística. Tá? E que há muitos frutos de erística. Então, esses logógrafos aqui, ou retóricos, sabiam, na verdade, eram maneiras de convencer alguém de uma coisa, tendo ou não razão. Porque a ideia aí do retórico é que ele não está interessado na verdade, está interessado apenas em impressionar o outro lado. Tá? Então, esse Lísias é o mestre desse Fedro. Sócrates declara-se admirador de discursos e pede ao jovem que o reproduza para ele, embora desconfie que Fedro ouvira o discurso havia dias e que trazia uma cópia consigo, com o propósito de a decorar. Os dois saem da cidade, caminhando ao longo do riacho liso, Sócrates descalço como de hábito, até encontrarem um frondoso plátano, sobre o qual se instalam, não sem antes observar a sacralidade daquele lugar, que parece consagrado a Aquelô e às ninfas. Aquelô é o nome do maior rio da Grécia e representado esse rio por um deus que é filho de Oceano com Tétis. E as ninfas são
as ninfas são, na mitologia grega, são os espíritos da natureza. Então, são espíritos, são criaturas, são mulheres graciosas que são uma espécie de elementais da natureza. As ninfas estão presentes em todos os lugares, onde tem um riacho borbulante, onde há uma touceira bonita, ali as ninfas, isso é assim porque as ninfas ali habitam. Então, os dois vão lá. O Fedro é o único diálogo platônico que acontece fora de Atenas. E os outros todos são todos diálogos feitos em ambientes fechados, em Atenas, ou na praça. Esse é o único fora. E eles então vão caminhando pelo rio. Sócrates sempre andava descalço, né? Era a marca de Sócrates não usar sandálias. E então se abancam lá embaixo de um plátano, onde então finalmente o Fedro vai ler o discurso que o Lídias fez, que ele trazia copiado num pedaço de papel, né? Ele tenta dizer de cabelo, mas o Sócrates diz que não, ou você lê ou eu não quero ouvir. Entendeu? Então ele começa então a ler o discurso de Lídias. Fedro quer saber se Sócrates acredita nas fábulas e mitos que cercam aquele lugar. Sócrates responde: o meu lazer, não o destino, a essas explicações, eis aí a razão da minha atitude. Ainda não cheguei a ser capaz, como recomenda a inscrição délfica, de conhecer a mim próprio. Tá, então aqui é muito importante. Esse trechinho aqui é de uma importância extraordinária, porque é uma espécie de resumo do que é a filosofia, pela boca de Sócrates. Então vocês lembram da Apologia, se vocês não leram a Apologia, sabem que no tempo de Delfos existe lá um conjunto de recomendações, chamada Recomendações, Preceitos dos Sete Sábios. E entre esses preceitos estão lá na parede, diz assim: conhece-te a ti mesmo. Essa expressão ficou famosa, e o Sócrates vê nessa expressão um resumo da sua própria metodologia filosófica. Por quê? É por isso que o Werner Jäger diz que o Sócrates parece como um médico. Porque quando vem alguém falar com ele, um ateniense falar com ele, o médico diz: olha, você está com um problema no fígado aí, você está meio preso, sei lá, não sei o quê, tá? Não é isso? Agora, o Sócrates fazia a mesma coisa com a mente do sujeito, mais especificamente com a alma do sujeito. Pegava aquele sujeito e tentava consertar. Então, o Sócrates, no fundo, usava uma metodologia de esclarecimento da mente do aluno, fazendo o aluno concluir sozinho as coisas mais óbvias do mundo, que estavam todas confusas e misturadas. Por isso que o Sócrates está dizendo aqui para o Fedro que ele não está preocupado em saber se as histórias mitológicas são verdadeiras. Ele está preocupado mesmo em se conhecer a si próprio. Isso é uma coisa de uma importância incrível, porque é uma mudança radical em relação a toda a história do pensamento grego anterior. O que Sócrates, na verdade, representa é a independência do indivíduo perante o saber. Quer dizer, o indivíduo é responsável pelo saber sozinho, independentemente se os mitos dizem isso ou aquilo. Então, essa declaração de Sócrates é uma declaração que o Platão faz questão de botar logo no início da história, do diálogo, apenas para ficar claro quem era Sócrates e quanto ele era diferente dos outros atenienses naquele momento. A pergunta se Platão escreveu este diálogo antes da morte de Sócrates ou depois. Né? Então, de acordo com Schleiermacher, como é o primeiro diálogo, pode ser que Platão já tivesse escrito isso antes da morte de Sócrates, mas nós não saberemos. Jamais saberemos isso com verdade. Quer continuar, por favor? Parece-me ridículo, pois, não possuindo eu ainda esse conhecimento, que me põe a examinar coisas que não me dizem respeito. Não me interessam essas fábulas e conformo-me nesse sentido com a tradição. Não são as fábulas que investigo, é a mim mesmo. Compreenderam? É nesse sentido que Sócrates é um médico da alma. Então ele não está preocupado em examinar as coisas de fora, mas está preocupado em examinar a si próprio como agente e sujeito do conhecimento. Então o que ele quer fazer, na verdade, é pelo menos chegar ao ponto de obedecer ao que está escrito lá na parede no oráculo de Delfos, que é conhecer a si próprio. Essa atitude, embora seja uma coisa meio óbvia para nosso mundo contemporâneo, para eles lá é uma revolução, é uma declaração de grande impacto. Não é isso? Enquanto
o Fedro quer saber dos mitos, ele quer saber dele mesmo, apenas. Tá? Muito obrigado. Anatório, por favor. Fedro tinha de fato tinha a cópia do discurso do filho de Céfalo e o lê para Sócrates. O discurso de Lísias começa dizendo: conheces meus sentimentos e, como já me ouvistes dizer, acredito que nos será proveitosa a realização desse desejo. Confio em que meu pedido não será feito em vão, pois não sou teu amante. Os amantes, com efeito, ao saciarem a sua concupiscência, arrepende-se das vantagens que ofereceram, ao passo que, para os que não amam, nunca chega o momento em que teriam motivos para o arrependimento. Bom, então aqui deixa eu explicar isso para vocês entenderem bem a história. Então, vocês já perceberam que há aqui uma clara situação de pederastia entre o Fedro e o Lísias. Então vamos esclarecer esse assunto para a gente não ficar aqui com uma expressão errada. Então havia no mundo mediterrâneo, tanto na Grécia quanto no mundo romano, quanto em muitos lugares ainda hoje, no mundo mediterrâneo, havia uma espécie de tradição de pederastia. Pederastia no sentido técnico da palavra, que é um envolvimento sexual entre um homem adulto e um jovem, um efebo, um jovem assim em desenvolvimento. Então, sobre esse assunto, é preciso que vocês saibam o seguinte. Primeiro, essa história do Fedro não é um tratado sobre pederastia, tá? Então, a primeira coisa é essa. Se você trocar para o passivo, né, que é o efebo, para uma moça, não fará a menor diferença, funciona identicamente bem a história. Segundo, apesar disso existir na Grécia, isso não era de modo nenhum uma coisa obrigatória, e tampouco era alguma coisa vista com unanimidade como sendo legítima. Havia restrições. O Platão, que está escrevendo os diálogos, é absolutamente contra isso. Ele irá o tempo todo fazer críticas a isso. Então, era uma espécie de vício tolerável na sociedade, mas não era consensual. Porque hoje em dia, o movimento homossexual, para se autolegitimar, fica inventando a tese de que essa era uma situação normal e que era mais ou menos o padrão, que a heterossexualidade é que é o estranho, uma coisa desse gênero. Então, não também levar para esse grau de radicalismo. Na verdade, o que você tinha lá era um hábito que não era nem 100% aceito, não era unânime, de que, eventualmente, em determinados momentos da vida, os jovens serviam de parceiros sexuais para homens mais velhos. Então, do que é que trata o discurso do Lísias? Ele diz o seguinte: olha, é muito importante entender esse homenagem pedaço agora para entender o resto do diálogo. O Lísias diz: olha, na hora em que um jovem vai escolher se cede seus favores a um homem que o ama e a um que não o ama, é melhor ceder para aquele que não o ama. Essa é a tese do discurso de Lísias. É isso que ele quer provar para o Fedro. Obviamente que o Lísias, com isso, só está querendo cantar o Fedro. Né? Não há nenhuma outra razão pela qual ele fez esse discurso. Tá claro? Fique logo claro isso, como vocês vão descobrir sozinhos. Mas o Lísias usa para esse sim um argumento dizendo que é melhor o Fedro ser amante dele, vir a ser amante, não são ainda, do que o Fedro procurar alguém lá que esteja apaixonado por ele. Tá? Então essa é a história. Mas essa conotação homossexual da história, que aparece em muitos outros diálogos de Platão, não é apenas nesse, não tem a menor interferência sobre o conteúdo do diálogo e sobre as conclusões. É apenas uma situação circunstancial. Compreenderam? Então, ele não era 100% bem visto, mas também era tolerado como uma coisa sem importância nenhuma, que não tinha nenhuma importância, uma determinada taxa de pederastia. Muito bem. Continuando. O discurso continua explicando por que é melhor a um rapaz conceder favores a um amante não apaixonado do que a um apaixonado. A amizade entre não apaixonados, argumenta Lísias, durará mais, porque será baseada no intelecto e não na aparência física, porque será baseada na honestidade e não na lisonja,
E, além disso, um amante desapaixonado não abandonaria o amado por outro rapaz. Por outro lado, o amado não cederia favores a alguém enlouquecido pelo amor, incapaz de raciocinar com clareza. Essa é a tese do livro. Tá? Então, entre os dois, segue alguém como eu, que não estou apaixonado por você, que é muito melhor. Entendeu? É uma tese cantada, mas ela é defendida num discurso que procura convencer alguém. O que é que faz discurso? São os retóricos, são os grafólogos, né? São os logógrafos, são estes sofistas que fazem discurso. Tá? Continuamos, por favor. Resumindo o discurso, Lísias explica que é melhor conceder favores a quem os possa retribuir do que a alguém que os necessita mais. Tá, obrigado. Maria do Rocio, por favor. Sócrates ouve atentamente e, ao final, diz estar em êxtase. Caro amigo, o discurso me pareceu excelente e deixou-me entusiasmado. E põe a culpa em Pedro que, fascinado... Opa, só um minutinho, acho que... Ligou. Por favor. Tem ali o... E põe a culpa em Pedro que, fascinado pelo discurso, também o havia contaminado. Pedro percebe a ironia, pede a Sócrates que não faça pouco dele e o desafia. Julga que qualquer outro grego seria capaz de falar com tanta elevação e abundância sobre o assunto? Então o Sócrates fica gozando o Pedro o tempo todo, né? Nossa, mas que discurso maravilhoso. Você estava tão entusiasmado que eu fiquei contaminado com o seu entusiasmo e estou adorando esse discurso. Tudo ironia, né? E aí o Pedro disse assim, você acha que aqui na Grécia tem alguém que é capaz de escrever um discurso melhor do que esse? Mas eu gostei mais um parágrafo. Sócrates então admite que havia achado o discurso péssimo, que Lísias havia substituído a pobreza da invenção pela arte da composição. Olha que coisa maravilhosa isso, desculpe me interromper. Olha que frase maravilhosa para usar na vida. Substituir a pobreza da invenção, ou seja, a falta de conteúdo, pela arte da composição, pelo rebuscado, pela arte de fazer o discurso bem feito, né? Dizer, aquilo que tem uma aparência aparentemente boa, isento e não tem conteúdo nenhum. Então, o Sócrates é uma bela de uma porcaria de discurso. É claro que parece bom, não dá para botar aqui, senão a gente ia ter 50 páginas aqui no nosso resumo, né? Mas você lê o discurso original, parece bem feito. Mas aí é isso que o Sócrates acusa os retóricos, que a forma é muito boa, mas o conteúdo é nenhum, porque o retórico não está preocupado com o conteúdo, está preocupado apenas com o efeito que aquela peça fará no ouvinte. Tá? É isso, tá? Continuamos. E que ele, Sócrates, poderia fazer um discurso muito melhor sobre o mesmo assunto, mas que não o faria. Pedro fica indignado e insiste em que ele o faça, ameaçando-o até mesmo com violência. Sócrates resiste, mas, finalmente, quando Pedro jura pelo plátano sagrado nunca mais fazer discurso para Sócrates, caso ele não ceda, Sócrates, com ironia, concorda. Homem sagaz, com que astúcia soubeste encontrar o meio de obrigar a fazer o que exiges a um homem que é apaixonado por discursos? E, cobrindo a cabeça de vergonha, inicia sua versão do discurso de Lísias. É um coração, né? Assim, uma vez um amigo meu me convidou para fazer dar um curso no SESC sobre administração de tempo. Eu falei assim, eu não vou fazer, não sei desse curso, não vou fazer. Falei assim, mas se você não for dar o curso, eu nunca mais falo com você. Tendo visto essa ameaça horrível, aí eu resolvi dar o curso. É a mesma coisa aqui, né? Assim, se você não fizer um discurso melhor que o Lísias, eu nunca mais vi discurso nenhum para você. Daí diz o Sócrates, Pedro, como é que é? Homem sagaz, com que astúcia soubesse. Entendeu a gozação? Que é ironia? Tá? Então ele está fazendo ironia com o Pedro sobre o modo como o Pedro fez para o Sócrates a maior ameaça do mundo. Ele ameaçou bater no Sócrates e não adiantou. Agora, nunca mais me contar os discursos do Lísias, não, isso eu não vou poder suportar, então resolveu fazer um discurso. Só que ele, presta atenção, ele cobre a cabeça porque ele tem vergonha, porque ele vai fazer um discurso
igual ao do Lísias, defendendo a mesma tese. E isso é importante vocês compreenderem. Ele vai agora fazer um discurso defendendo a mesma ideia do Lísias, ideia com a qual ele de modo nenhum concorda. Mas ele está fazendo apenas isso, ele está se colocando numa atitude de retórico, fazendo um belo discurso para uma tese errada, né, independente da qualidade da tese. Então, muito bem. Então, obrigado, Maria, você, tá? Sua vez, por favor. Como é seu nome? Lindomar. Lindomar, vamos lá. Nesse primeiro discurso, Sócrates começa estabelecendo uma definição de amor, de sua natureza e de seus efeitos. Definição que deverá estar de acordo com a opinião de nós, Sócrates e Céfalo, ambos. Partindo da definição de que é evidente que o amor é desejo, Sócrates explica que, embora todos os homens desejem a beleza, alguns estão apaixonados por ela e outros não. Explica que somos governados por dois princípios. Um é o desejo inato de prazer, outro, a opinião que pretende obter o que é melhor. Seguir esta opinião é ter a cabeça no lugar, enquanto perseguir irracionalmente o desejo de prazer é intemperância. A perseguição de diferentes desejos leva a diferentes destinos. Aquele que persegue o desejo por comida é o glutão, por exemplo. O desejo de ter prazer na beleza por meio de belos corpos chama-se eros. Então o Sócrates vai defender a mesma tese do Lísias. Diz, olha, o amor é desejo de prazer. Então, há gente que está apaixonada e quer o prazer apaixonadamente, e gente que não quer. Então, qual é o melhor? O melhor é você se deixar, né, entregar-se para aquele que não quer. Quando o Lísias acha que é o certo. Ele vai explicar agora em seguida por quê. Não é? Muito bem, vamos lá. Muito obrigado. Observa, por favor. O problema, Sócrates explica, é que os dominados por esse desejo tendem a transformar o ser amado no que lhe for mais conveniente, independentemente do que seja mais conveniente para o amado. Em função disso, o progresso intelectual do rapaz será sacrificado, sua saúde será posta em risco, o amante não desejará que o jovem amadureça e constitua família. Tudo porque o amante o trata em função dos seus desejos e não em função do que seja melhor para ele. Pior ainda, em algum momento a intemperança cederá à temperança, promessas do amante ao amado serão quebradas. E aí faltou o E, né? E promessas do amante ao amado serão quebradas. Sócrates conclui o discurso dizendo que o não apaixonado não fará nada disso, uma vez que é dirigido pela razão e não pelo desejo de prazer. Sócrates conclui que, como o lobo ama o cordeiro, ama o apaixonado o ser amado. Muito bem, e com isso Sócrates está apenas repetindo o que Lísias tinha dito, tá? Dizendo que o sujeito que está completamente apaixonado tem uma visão egoísta, egocêntrica com relação ao amado, né? O amante e o amado. O amante, a expressão amante aqui é sempre a referência àquele que está apaixonado, tá? E o amado, aquele que é objeto do amor. Então diz aqui o Sócrates, fala, repetindo o argumento de Lísias, que de fato Lísias tem razão, porque o amor do apaixonado pelo amante, pelo amado, é igual ao amor que o lobo tem pelo cordeiro. É um amor predatório. No dia então que desaparecer a paixão do amante, então não serão cumpridas as promessas que ele fez para atrair o amado para os seus desejos. E que, portanto, esse Sócrates também concorda com o melhor. Não é que ele concorda, o discurso que ele acabou de fazer é apenas uma maneira de fazer o mesmo discurso que Lísias fez, de uma maneira completamente diferente e muito melhor. E onde é que está a principal diferença entre os dois discursos? No fundo, os dois defendem a mesma tese, a tese de que é melhor ceder ao não apaixonado do que ao apaixonado. Mas, no segundo caso, Sócrates começou definindo o que era paixão, o que era amor,
estabeleceu uma diferença, ou seja, fez uma classificação dos tipos de amantes e analisou e examinou cada tipo para chegar à conclusão final de que era melhor ficar com aquele que não está apaixonado. Diferentemente disso, o líder, ao fazer o seu discurso, começou meio pelo fim e não foi capaz de produzir a mesma arrazoado explicando como a coisa devia ser. Então aí já há uma diferença muito grande entre aquilo que Lidas fez, que é um trabalho de retórica, e o que o Sócrates faz, que é um raciocínio filosófico, digamos assim. Ok? Muito obrigado. Marcelo, né? Marcelo. Tá. Dito isso, Sócrates, dizendo-se prisioneiro das ninfas, preparava-se para partir antes que elas o controlem completamente. As ninfas moram naquele recanto ali, tá vendo aquele lugarzinho ali? Tem as ninfas ali. Então eu falo, olha, eu só fui capaz de fazer tudo com razão, né? Esse discurso no tema de Lídios, porque as ninfas se apossaram de mim. Tá? Então ele quer ir embora agora antes que faça alguma besteira. Tá? É o que vai dizer em seguida, pode ler, por favor. Sócrates só mencionar que a Sócrates está falando, tá? Tá? Não notaste, meu amigo, que já deixei de falar em diterambos e passei ao ritmo da apoética? Epopeia. Ditirambos é a poesia. Assim, olha, eu comecei esse discurso fazendo uma poesia miúda, agora eu estou fazendo aqui poesia épica. Eu estou começando a ficar fora de controle. É isso que o Sócrates está dizendo para o Fedro a título de gozação, exclusivamente de gozação. Tá? Ele está fazendo um pouco da cara do Fedro. Muito bem, Não notaste que estou a censurar? Que achas que eu faria se começasse a louvar o outro? Não vês que eu seria tomado de entusiasmo sobre a influência das ninfas, as quais manhosamente me entregaste? Dir-te-ei tudo numa palavra, as mesmas coisas que repreendo não se acham. Desculpa, ali faltou um R, ser, tá? Faltou um R no ser, ser. Repreendemos num ser, acham no outro, mas transformadas nos seus contrários, isto é, em bem. Será necessário pronunciar um longo discurso a esse respeito. O que foi dito basta para os dois, que o meu discurso tenha o destino que merece. Agora, antes que me obrigues a falar mais, vou atravessar o riacho e afastar-me. Então, o que é que o Sócrates está dizendo para o Fedro? Falou assim, olha, eu vou embora antes que comece a falar da outra tese, antes que comece a defender a outra ideia de que é melhor se entregar ao apaixonado. Porque, às vezes, a gente pode mudar uma coisa que parece ruim num jeito, pode parecer boa no outro. Isso que ele está dizendo tem muita importância, porque é um dos princípios da técnica filosófica. O desafio da técnica filosófica, depois mais tarde vai ser dito ali pela boca do Sócrates, no que você chama de dialética, é um processo de investigação das coisas, de modo que alguma coisa que parecia ruim pode vir a parecer melhor, e uma coisa que parecia boa pode vir a parecer pior do que antes. Então, o que Sócrates está dizendo é que se essa conversa deriva para a filosofia, coisa que o Lídias não sabe fazer, porque o Lídias é apenas um retórico, mas se deriva para a filosofia, é provável que ele, Sócrates, mude de ideia e defenda a outra posição. Compreenderam isso? Tá? Então, o que ele está querendo é ir embora antes que ele faça isso, já que as ninfas o estão controlando completamente. Então, ele quer sair e ir embora antes que ele faça isso, que ele mude de ideia e defenda a outra tese. Ah, bom, é verdade. Então, aí tem uma vírgula, né? Tá? É isso? Então, para ser assim, falta uma vírgula depois de número. Assim, claro. A senhora tem razão, é isso mesmo. Não tem R, não. É isso mesmo, está certo. Tá? Apaguem o R, por favor. Muito bem, vamos lá? Então, Uri, por favor. Obrigado, Marcelo.
Fedro, no entanto, convence o filósofo a permanecer ali por causa do calor. Sócrates finge ter ficado impressionado com a ponderação. Ó, tu és divino com os teus discursos, caro Fedro. E declara que Fedro o havia provocado a fazer mais um discurso, desmentindo os dois anteriores, porque, quando diz atravessar o regato, foi despertada nele súbita mudança de planos por um daimon. O Fedro falou assim, não vai embora não, está muito quente, é meio-dia. Daí tem o sócio assim, nossa, mas você é incrível, você conseguiu novamente me convencer, entendeu? Faz mais uma oração. E aí o Sócrates diz que na hora em que ele está querendo atravessar o rio, um daimon o domina. E daimon é uma coisa que de vez em quando baixa em Sócrates. A palavra daimon significa demônio. O sentido de daimon moderno é muito negativo, né? Uma influência má. Mas isso não era assim no tempo da Grécia. Daimon é um demônio no sentido de ser todo mundo acha, os estudiosos acham, que o tal do daimon de Sócrates é uma espécie de consciência moral, ou então é aquilo que os próprios gregos chamavam de gênio familiar, uma entidade que cuida de uma certa família, uma entidade espiritual, que de vez em quando intervém na pessoa para fazer uma mudança, causar uma mudança de plano. Então, em vários diálogos, o Sócrates é atingido por esse daimon. Então, como foi atingido por esse daimon, agora ele vai fazer um outro discurso, que é o seu segundo, é o terceiro discurso da história, o segundo de Sócrates, para retificar alguma coisa que ele fez muito errado no segundo. Tá? Vamos lá, Udi, por favor. Explica o filósofo. Ele sempre me impede de fazer o que eu desejo. Parece-me ouvir uma voz que vinha cá de dentro e não me permitia ir embora antes de oferecer aos deuses uma expiação, como se eu houvesse cometido alguma impiedade. A impiedade de Sócrates havia cometido, a impiedade que Sócrates havia cometido teria sido contra Eros, Deus do amor. Mas ele não fez um discurso dizendo que estar apaixonado é completamente errado? Né? Ele faz um discurso achando que quem está apaixonado vai fazer um malefício a outra pessoa. Então, com isso, ele ofendeu terrivelmente Eros, que é o Deus do amor, e agora ele vai tentar, com o segundo discurso, consertar essa indelicadeza que fez a Eros. Você lê mais um pouquinho? Mas tal coisa não foi dita por livro, nem no teu discurso, aquele que minha língua enfeitiçada pronunciou. Ora, se Eros é, como de fato é, um Deus ou um ser divino, não poderá ser mal. Entretanto, os dois discursos que se fizeram a seu respeito referiam-se a ele como se eu fosse. Esses discursos... Esses discursos é o do Lísias e o do Sócrates primeiro, né? Estão entendendo, não é isso, né? Esses discursos pecaram contra Eros. Além disso, a tolice dos mesmos é cômica, pois, embora não tenham dito nada de verdadeiro nem de aproveitável, enchem-se de importância, porque conseguiram iludir alguns ingênuos e ganhar os seus aplausos. Isso é uma grande crítica a quem acreditava nos sofistas. Né? Então, dizendo, olha, esses discursos aí são bonitos, mas eles só servem para os otários comprarem. É o que ele está dizendo. Né? Eis porque, meu Fedro, é necessário que eu me penitencie. Ora, à disposição dos que pecaram contra a mitologia está uma antiga expiação que Homero não conhecia, mas que Esquilícoro conhecia. Este perdeu a luz dos olhos por ter ofendido a Helena, mas, ao contrário de Homero, não ignorava a causa disso. Como amigo das musas, ele a conhecia e imediatamente escreveu estes versos. Não foi verdadeiro o teu discurso. Tu jamais entrastes no navio e tão pouco estivestes no castelo de Troia. Bom, então, só explicar isso que é muito interessante. Esse Cícero, né? Esse Zícoro, era um poeta que, do mesmo modo que Homero, criou, contou uma história da Ilíada, contada por Homero, que a causa da guerra de Troia tinha sido o fato de que a Helena havia fugido com Paris.
porque o que está escrito na Ilíada, e que era a voz corrente, é que a Helena não foi raptada pelo pai. Ela foi em conselho, né? Foi concordando, embora de Esparta com o pai, que era filho do rei de Troia. E aí começa a guerra de Troia. Bom, então, como isso, na verdade, é uma espécie de acusação a Helena, então disse que, como isso não teria sido verdade, porque no fundo o que teria sido feito era uma magia, e que a Helena nunca teria estado em Troia de verdade, que tudo teria sido feito por complôs dos mágicos e dos feiticeiros, e, portanto, contar essa história é produzir uma calúnia contra a Helena. Então, tanto esse Zícoro quanto o Homero teriam ficado cegos. O Homero, embora não se saiba muito da vida dele, teria sido cego, pelo menos no final da vida. E por que ambos teriam sido cegos? Porque ambos andaram caluniando a Helena de Troia, que não era de Troia coisa nenhuma, de acordo com essa versão dos acontecimentos. E aí, então diz aqui o Sócrates que, do mesmo modo que esses dois aí caluniaram Helena, ele também gostaria de descaluniar Eros, e que para isso existe um método, que só o Estesícoro é que sabia, que era contar a história contrária logo em seguida, para desmentir a mentira que contou. Então, como é a história do Estesícoro? Não foi verdadeiro o teu discurso. Tu jamais entraste no navio e tampouco estivesse no castelo de Troia. Então, com isso, o Estesícoro conseguiu recuperar a visão. Como Homero não sabia dessa possibilidade, né? Então ficou cego até o fim da vida. Então, o que é que o Sócrates está dizendo? Que ele, Sócrates, vai fazer a mesma coisa que o Estesícoro fez com relação a Helena para Eros. Ele vai, então, contar uma palinódia. Palinódia é alguma coisa que explica ao contrário. Palinódia é uma tentativa de desmentir uma calúnia que você fez contra um Deus. É isso? Pode ler até o fim para você ver. Depois de ter contemplado a sua palinódia, foi-lhe restituída a vista. Eu, porém, serei mais sábio do que ele nesse ponto. Antes que venha a sofrer pela ofensa feita a Eros, tentarei fazer a minha palinódia, mas com a cabeça nua e não, mas antes embuçada. Esse exímio está sobrando, tá? Tirem esse exímio, esse artigo não tem. Cabeça nua e não como antes embuçada. Então, agora, o Sócrates diz exatamente como fez o Zícoro, ele vai se retratar perante o Deus, para que o Deus não lhe mande nenhuma desgraça, como mandou para Homero. E que agora vai fazer um discurso dizendo o contrário do que ele tinha dito antes, para poder, né, recuperar o seu prestígio. Obrigado, Yuri. Quem está na vez, por favor? Para retificar seu primeiro discurso, Sócrates inicia seu segundo discurso, desta vez com a cabeça descoberta, discutindo a natureza do delírio. Desculpe, uma tradução comum para delírio aqui é mania. A palavra portuguesa mania vem dessa palavra grega, mania, escreve mania mesmo. Tá? É assim, com essa prosódia, mania. Mania é esse delírio, ou essa paixão de que eles estão falando aqui, que é uma paixão, essa paixão que o Sócrates vai descrever é uma paixão benigna. É uma espécie de loucura, mas é uma loucura não patológica. É isso que ele vai nos explicar, que há loucuras que são não patológicas, como essa, que é a loucura amorosa. Essa que ele havia antes, no outro discurso, tão maltratado, que agora ele irá recuperar. Se o delírio fosse de todo mal, então os dois discursos anteriores estariam certos. No entanto, o delírio, a loucura, concedido como uma presente dos deuses, é uma das melhores coisas que podemos receber. Sócrates classifica a loucura em 4 tipos. O dom da profecia, concedido por Apolo, a inspiração mística, proveniente de Dionísio, o delírio poético, inspirado pelas musas, e o delírio amoroso, com origem em Afrodite e Eros.
Em seguida, Sócrates dedica-se a provar a origem divina desta última espécie de loucura, o assunto motor do diálogo. Então o Clóvis começa a dizer o seguinte, que de fato há loucura. Entenda por loucura também a palavra mania, que é a mesma coisa. Porém, essas manias de que ele está falando aqui são manias que são entregues como presentes de Deus, portanto não pode ser má. E que tipo de manias são essas? Que tipo de loucura é isso? A primeira mania é a loucura que Apolo concede, que é a loucura da evidência, né? Da profecia. Quem recebeu esse dom foi a Cassandra, que era irmã de Heitor, filha do rei de Troia, do rei Príamo. E a Cassandra, então, porque recebeu essa competência de Apolo, que a desejava seduzir, essa foi a razão pela qual Apolo deu a Cassandra, que era muito bonita, essa competência, que ela sabia tudo o que ia acontecer em Troia, fez todas as profecias corretamente. No entanto, ninguém acreditou nela, porque como ela não cedeu lá aos desejos de Apolo, e Apolo deu a ela também, tirou dela o dom do convencimento, quer dizer, a Cassandra sabia tudo o que ia acontecer no futuro, mas não conseguia convencer ninguém disso. Essa história é uma história belíssima, uma das mais belas histórias de mitologia. A mitologia nunca é alguma coisa para você gastar o seu tempo analisando. A mitologia não é um texto literário que você deve analisar. A mitologia é um instrumento de análise. A mitologia é uma espécie de chave com a qual você abre a porta do conhecimento humano. Então, o que é que o mito de Cassandra quer dizer? É que, nessa vida, frequentemente, o fato de que você tem razão o torna a pessoa mais solitária do mundo. É muito comum acontecer de um sujeito ter toda a razão e absolutamente ninguém acreditar nisso. Isso aconteceu com Sócrates e aconteceu com Jesus Cristo. Só para dar dois exemplos bem grandes, né? Mas acontece com todo mundo também. Pode ser que você, numa reunião na empresa que você trabalha, seja o único que esteja enxergando alguma coisa. E todas as pessoas em volta estão surdas e completamente insensíveis aos seus argumentos, mesmo que você tenha toda a razão. Portanto, o que o mito de Cassandra quer nos dizer é que quando na vida real, concreta, nós nos deparamos com essa situação, não é para você ter um raciocínio estatístico, entendeu? Então, quando você pensa uma coisa, todo mundo está contra você, às vezes é mais possível até essa tamanha unanimidade contrária pode ser um sintoma de que é você que tem razão, entendeu? E não os outros. Isso é uma coisa importante nessa vida, porque isso vai acontecendo o tempo todo com você. Então, esse dom da profecia vem de um Deus. Esses 4 tipos de loucuras que tornam a pessoa diferente das outras são 4 dons divinos, portanto, não se pode falar mal deles. A paixão, o dom, por exemplo, que Eros produz, que é esse delírio amoroso, delírio é a palavra usada aqui o tempo todo, na tradução pelo menos, o delírio amoroso é totalmente legítimo e é uma loucura legítima e benigna, e não é maligna. Por isso é que ele está querendo voltar a valorizar o delírio amoroso, que é aquele de que está possuído o apaixonado, que nos discursos anteriores foi desclassificado como maluco e não merecedor de nenhuma bola. Não é isso? Tá? Muito bem, vamos ver como é que ele continua explicando. Essas são as vantagens do delírio que derivam dos deuses. Não devemos temer nem nos deixemos perturbar, pois com um discurso no qual se pretende que se deve preferir ao apaixonado, o sensato. É o primeiro que deve obter a palma da vitória, pois o amor foi enviado ao amante e ao amado, não em virtude de sua utilidade material, mas ao contrário. E é o que mostraremos. Esse delírio lhes foi incutido pelos deuses para sua felicidade. Essa prova excitará o desdém dos maus, mas persuadirá o sábio. Nessas condições, o que desde logo é necessário fazer é indagar qual a verdade acerca da natureza da alma, observar seus estados de obra,
indagar se a sua natureza é divina ou humana. Ok, muito bem. O que ele está dizendo é que se esse delírio é entregue aos seres humanos, é porque esse delírio tem alguma importância, algum valor. Tem um livro maravilhoso de um autor italiano chamado Julius Evola. Esse livro chama-se A Metafísica do Sexo. É um livro tão denso, tão extraordinariamente complexo, que é para você ler o resto da sua vida. Você não vai conseguir ler o livro inteiro, em todos os seus detalhes, mesmo que você leia esse livro só o resto da vida. Chama-se Metafísica do Sexo. O Julius Evola é um tradicionalista, não é discípulo do René Guénon, mas seguramente, aliás, escreveu um belíssimo livro sobre o René Guénon quando ele morreu, e é um sujeito muito culto e que tenta explicar o sentido verdadeiro do sexo. E diz assim, o sexo é mais ou menos assim, quando você... Então, agora sou eu explicando, não é o Julius Evola, né? Então, eu estou explicando assim, quando Deus faz o ser humano, faz o homem. Aí o Deus acha que o homem está muito solitário, ele tira um pedaço da mulher, do homem, e faz a mulher com esse pedaço. Quando o sentido simbólico dessa história é que quando o homem, porque saiu dele um pedaço para fazer a mulher, o homem então tem saudades desse pedaço que tinha e recorda desse pedaço que foi seu toda vez que vê a mulher. No entanto, a mulher, que é feita apenas de um pedaço do homem, tem uma espécie de vontade de ter o todo, e é isso que ela faz quando vê o homem. Então, a ideia da união sexual entre homem e mulher é, no fundo, uma recuperação da unidade perdida primordial, porque havia uma unidade que foi destruída com a separação entre elas. Então, o que o Julius Evola faz é um livro maravilhoso, incrivelmente complexo, em que ele demonstra que essa ideia do sexo não é uma atividade voltada para a procriação, embora seja uma espécie de efeito colateral do processo, né, do processo, mas que a união sexual entre homem e mulher é uma recuperação da unidade perdida. Então, o que o Sócrates está dizendo aqui, em outros termos que não os termos que o Julius Evola diz, é que a paixão que é a paixão sexual de que nós somos motiváveis é uma paixão de origem divina que nos recorda de que nós já fomos um só. Ou seja, nos recorda de alguma coisa que está no mundo que não é mais esse e da qual nós deveríamos verdadeiramente, com a qual nós deveríamos contar de novo. Portanto, essa paixão sexual que é de originária de Eros é uma coisa muito boa e não é uma coisa ruim de modo nenhum. É isso que ele está nos contando aqui. Para você entender isso com profundidade, leia o Julius Evola, Metafísica do Sexo. Você não se arrependerá. Isso, todas as teorias de androgenismo, de hermafroditismo, todas são analisadas pelo Julius Evola. É um tratado magnífico. Recomendo fortemente a Metafísica do Sexo, existe traduzido em edição portuguesa, aliás, uma tradução muito boa, e que vale a pena ler, vocês não irão perder tempo, tá? Magnífico livro. Muito bem, obrigado, tá? Gabriel. Gabriel não vai ler. Você está com... Tá certo. Então, desculpe, antes então que a Constante leia, só dizer que ele começou a dizer então que a paixão amorosa é divina. Então, para que isso seja verdade, agora ele tem que discutir se a alma humana também é divina ou não é. Portanto, se é possível juntar uma coisa com a outra. É o que ele falar agora, né? Vamos lá, Constância, por favor. Para provar a divindade da alma, Sócrates começa provando a sua imortalidade. Como a alma está sempre em movimento e nada a faz mover, a não ser suas próprias forças, então ela é imortal. Partiremos do seguinte princípio: toda alma é imortal, porque aquilo que se move a si mesmo é imortal. O que move uma coisa e é por outra movida, anula-se uma vez terminado o movimento. Somente o que a si mesmo se move
nunca saindo de si, jamais acabará de mover-se, e é para as demais coisas que se movem fonte e início de movimento. O início é algo que não se formou, sendo evidente que tudo que se forma, forma-se de um princípio. Este princípio de nada proveio, pois que se proviesse de uma outra coisa, não seria princípio. Sendo o princípio coisa que não se formou, deve ser também, evidentemente, coisa que não pode ser destruída. Se o princípio pudesse desaparecer, nem ele mesmo poderia nascer de uma outra coisa, porque necessariamente tudo brota do princípio. A expressão platônica para isso é psique pasa athanatos. A alma é imortal. Psique em grego é alma. Nós chamamos de psique, em grego é a mesma coisa, são sinônimos. Pasa athanatos, quer dizer, a psique não morre, a alma não morre. Olha, pessoal, esse trecho aqui é muito importante. Eu vou explicá-lo e em seguida a gente faz uma paradinha para tomar um café, porque nós estamos chegando aqui no centro do livro. Que é assim, há muita dúvida sobre essa história de alma em Platão, porque as pessoas tendem a confundir alma no mundo moderno hoje com o conceito de mente, no sentido de que a alma é apenas o que nós chamamos de mente hoje em dia, de psicologia da mente. E o que os gregos faziam é chamar de alma alguma coisa muito maior do que isso. Na verdade, a alma platônica, a alma que Platão defende, não é uma mente individual de um indivíduo, é uma espécie de substância cósmica. Tá? Então, quando Platão diz que a alma é imortal, ele está nos ajudando a entender o sentido da eternidade, porque eu preciso fazer aqui uma pequena digressão para vocês compreenderem isso. A coisa mais confusa que existe e que acaba sempre fazendo um nó na cabeça das pessoas é que as pessoas não têm a menor ideia que seja infinito. Por quê? Porque a gente fica se referindo a infinito indevidamente no lugar da palavra indefinido. Por exemplo, quantas grãos de areia existem no planeta Terra? Certamente não é um número infinito, mas é um número indefinido. E por que não é infinito? Porque tudo que existe nesse mundo concreto, porque a palavra definir, o que é a palavra definir? A palavra definir significa colocar fins, colocar um limite. Então, toda vez que eu defino alguma coisa, qualquer coisa que seja, eu estou estabelecendo limitações. Então, quando eu digo assim, que uma vaca é um mamífero, eu estou automaticamente dizendo que uma vaca não põe ovos. Não é isso? Porque ao definir a vaca como um mamífero, eu excluo automaticamente a possibilidade dela pôr ovos. Então, toda vez que eu defino, ao mesmo tempo que eu defino, eu limito. Limite significa há algumas coisas que essa coisa é e há algumas coisas que essa coisa não é. Logo, tudo aquilo que existe aqui dentro do nada do que existe aqui no mundo real que nós vivemos, nesse mundo material, pode ser infinito. Porque tudo que existe pode ser definido de alguma maneira e, portanto, ao ser definido, será de alguma maneira limitado. Definir é limitar, as duas palavras são parentes. A única coisa que não é limitada, que portanto é verdadeiramente infinita, é Deus. Então Deus é infinito porque Deus não pode de modo nenhum ser limitado. É por essa razão que aqueles sábios orientais, às vezes para definir Deus, dizem assim: Deus é aquele que não é. Compreenderam isso? Porque a tentativa de dizer que é alguma coisa é necessariamente uma tentativa limitante. Então, um sábio oriental, quando vai definir Deus, o que é Deus? Deus é aquele que não é. Porque qualquer coisa que você seja, obrigatoriamente limita. Quando eu era criança, tinha o pessoal que ficava implicando com os dogmas religiosos, né, dizia assim: não, veja, Deus não pode ser o que se diz aí na Bíblia, porque se Deus é todo-poderoso, Deus pode inventar um Deus maior do que ele, e, portanto, não ser mais tão poderoso assim, que haverá um maior do que ele. Pois essa é uma proposição absurda em si própria. Veja, Deus não pode cancelar a lógica, você não pode produzir absurdos lógicos como verdade, porque
Isso não funciona assim. Quer dizer, Deus não pode criar ninguém maior do que ele, porque Deus já é infinito. E o infinito já é absolutamente infinito. Compreendendo como eu não posso, por que Deus não pode fazer um Deus maior do que ele? Porque Deus só poderia fazer um Deus maior do que ele se ele fosse de um determinado tamanho que pudesse, portanto, definido, que pudesse ser aumentado. Mas como Deus já não é definível, portanto, não dá para ser maior. Portanto, nós temos que nos acostumar a entender que infinito é um conceito que só se aplica ao mundo metafísico, a Deus. E que nesse mundo físico em que nós vivemos, tridimensional, com peso, aqui só existem coisas finitas. Enquanto elas são muito grandes, muito numerosas, então nós devemos dizer delas que elas são indefinidas, mas não infinitas. E sabe quem é o responsável por essa confusão? É o diabo, o tal do infinito matemático. Quer dizer, essa ideia matemática, que você pode colocar sempre um número depois do outro, dá a falsa impressão de que existe alguma coisa infinita no mundo concreto, quando na verdade esse infinito matemático é apenas um indefinido também, não é infinito de modo nenhum. Compreenderam isso? Então o que está aqui tentando aqui o Sócrates nos contar com isso, tá? É que o conceito, a melhor maneira de compreender a alma platônica é que a alma platônica é uma representação, uma materialização, uma manifestação do mundo infinito que transcende esse mundo que está aqui. É por isso que a alma é imortal. Não porque haja aí uma conotação espiritista do problema. Os espíritas, de modo geral, dizem que a base do espiritismo kardecista está ou no hinduísmo, onde não está de modo nenhum, ou no Platão, porque o Platão defenderia a ideia de que a alma é imortal no sentido de a alma ser aquilo que se chama de espírito no centro espírita. Mas o conceito de alma aqui dos gregos e para Platão é um conceito mais ou menos assim: alma é igual à substância cósmica, portanto, essa substância cósmica assim é infinita. E a alma é uma mera representação. A alma não precisa ser humana, pode ser uma representação de coisas que existem o tempo todo. Então, é muito importante entender aqui que o conceito de alma aqui é um conceito que transcende a ideia da alma individual e é um conceito que se aplica a uma ideia de substância cósmica, essa sim infinita, porque essa se confunde, digamos, com Deus. É substância apenas simbolicamente, por favor, tá? Não no sentido material da palavra, mas simbolicamente se confunde com Deus. E vai ficar agora mais fácil de entender isso quando a gente voltar depois do café para tentar ouvir aqui a mais bela descrição de todos os diálogos de Platão, que só aí mais conhecida, menos conhecida do que aquela do mito da caverna, que é a origem divina do ser humano. Tá? Vamos ver em seguida. Vamos tomar um café?